Nuvem de gafanhotos chega à Argentina e se aproxima do Brasil, impulsionada pelos ventos fortes. A nuvem de gafanhotos impressiona pelo tamanho. Os insetos, que já passaram pelo Paraguai, agora atacam plantações na Argentina e podem chegar ao Rio Grande do Sul nos próximos dias. Houve em outros países ataques com numerosos gafanhotos. Seria isso cumprimento de profecias bíblicas? Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar aí sobre a nuvem de gafanhotos que passou aí pela Argentina, pelo Paraguai, na verdade estão passando e que estão se aproximando de território brasileiro. Eu não sei se vocês se lembram de um vídeo que eu fiz aqui falando sobre a nuvem de gafanhotos que atacou lá a Índia. E eu demonstrei uma grande preocupação dessa nuvem chegar aqui no Brasil e muitas pessoas acharam um absurdo. Produtores e técnicos do governo monitoram a presença dos insetos que juntos podem consumir em um dia a quantidade de pasto equivalente a 2.000 vacas ou 350 mil pessoas. Antes de continuarmos, vale lembrar que o like fica sempre a sua preferência, somente se você gostar do vídeo, e o sininho de notificações é serventia da casa para que você possa receber todos os nossos vídeos. Não espere o YouTube te notificar, venha todos os dias conferir. Se você está me assistindo pela página, se inscreva no canal O Documentarista no YouTube, o link está aí na descrição da postagem. Uma nuvem de gafanhotos da Argentina deixou a fronteira com o Rio Grande do Sul em alerta, já que a praga pode se deslocar e chegar em todo o território brasileiro. O Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Alimentar da Argentina, a Senasa, compartilhou essas informações nesta terça-feira, inclusive um mapa com regiões que estão em perigo. Em grande parte, o Rio Grande do Sul está inclusa. Produtores rurais e funcionários do governo da Argentina estão monitorando a entrada de uma nuvem de gafanhotos dentro do Brasil. Os insetos vieram do Paraguai e por lá destruíram lavouras de milho, o que resultou em muitos prejuízos. Agora a praga avança na parte do território argentino que faz fronteira com o Brasil e com o Uruguai. Segundo a projeção do país vizinho, os insetos podem chegar ao oeste do Rio Grande do Sul e, em menor escala de perigo, de Santa Catarina, oferecendo riscos a lavouras desses estados. Bom, os insetos chegaram na Argentina na última semana, no dia 17, para ser mais preciso, depois da passagem pelo Paraguai. Com os fortes ventos, o deslocamento dos gafanhotos foi bastante impulsionado e eles acabaram voando até lá. As autoridades da cidade de Córdoba informaram pelo Twitter que estão monitorando a situação, que existe também um protocolo de trabalho para ser ativado em caso de pragas. As principais regiões atingidas na Argentina são as províncias de Santa Fé, Formosa e Chaco, onde existe também uma produção de cana-de-açúcar e mandioca, e a condição climática é altamente favorável para a reprodução da praga. Bom, pela mesma rede social, o Ministério da Agricultura, o Senasa, mostraram o impacto dos gafanhotos em uma plantação de milho, que ficou destruída depois da passagem dos insetos. Em aproximadamente 1 quilômetro quadrado, podem ter até 40 milhões de insetos. Eles podem comer em um dia o que 2.000 vacas podem comer ou 350 mil pessoas comem. O governo argentino afirma que os insetos podem passar por vilas e cidades, mas não causam danos diretos aos seres humanos, apenas causam riscos a plantações e pastagens. As nuvens costumam acontecer quando o número de membros da população tem um salto exagerado e falta comida na região, fazendo com que todos saiam atrás de alimento. Uma nuvem pode ter até 40 milhões de insetos, como informavam as autoridades argentinas. Apesar dos danos às plantações, os gafanhotos não atacam os seres humanos. Bom, pelo menos essa é a informação a princípio, tá? Eles só prejudicam as plantações, mas indiretamente é um prejuízo e ataca o ser humano sim. Bom, no Brasil,
Para quem não sabe, já houve um surto de gafanhotos em regiões mais quentes e úmidas, como o Pará, por exemplo. Em 2017, os insetos passaram por diversos municípios do estado, atacando as lavouras de mandioca, trazendo grandes prejuízos econômicos, além de riscos ao meio ambiente e saúde da população, com o uso indiscriminado de inseticidas e outros defensivos contra pragas. Bom, a minha pergunta no início do vídeo, inclusive muitos de vocês que me acompanham aqui, acredito que creem em profecias bíblicas, e esse não é um vídeo afirmativo, esse é apenas um vídeo informativo e interrogativo. Será que o avanço dessas pragas de gafanhoto seria cumprimento de profecias bíblicas? Para você que não é cristão, que não acredita nisso, calma, fica até o final do vídeo que eu só quero aqui apresentar uma explanação de leve. Veja bem, nós tivemos surtos no ano passado e nesse ano principalmente da invasão de gafanhotos em lugares como a África, em vários lugares da África. Tivemos também no Irã, nós tivemos na Índia. Poucos meses atrás, se eu não me engano, quase 2 meses atrás, eu havia falado da minha preocupação de chegar essa praga até aqui ao Brasil por conta das correntes de vento. E esse ano está muito estranho, esse ano não está normal. Então eu quero apenas apresentar um questionamento aqui. Seria essas nuvens de gafanhoto cumprimento de profecias bíblicas? Olha, eu quero apenas dar aqui um ponto de vista muito superficial mesmo. Isso aqui não é um aprofundamento teológico, porque se a gente for entrar em escatologia aqui, eu teria argumentos aqui para 2, 3 horas de vídeo, mas eu quero apenas simplificar e trazer uma reflexão sobre isso e deixar o questionamento aí para que vocês possam estar dialogando aí nos comentários de maneira respeitosa sobre a questão. O único exemplo que eu quero trazer aqui apenas para meditação é a profecia do Apocalipse sobre os 4 cavaleiros, né? É de consenso entre muitos teólogos que os 4 cavaleiros do Apocalipse representam um evento específico que vai atingir a população da Terra. Primeiro nós temos o cavaleiro peste, que traz doenças, que traz enfermidades às pessoas, né? E a pandemia de Covid-19 nos fez lembrar automaticamente desse cavaleiro, como se ele estivesse passando por toda a Terra e contaminando as pessoas com um vírus mortal. E agora os cientistas estão mais preocupados ainda porque existem outras doenças aparecendo ou ressurgindo. Várias outras doenças que pensava-se estarem erradicadas estão retornando. Isso está assustando a classe científica. E muitos estudiosos da Bíblia e escatologistas estão associando isso ao cavaleiro da peste. E agora nós temos aí o cavaleiro da fome, que é representado por um cavalo preto e o seu cavaleiro carrega uma balança. É de consenso entre a maioria dos estudiosos da Bíblia e escatologistas de que esse cavaleiro representa a fome e representa as crises econômicas. Esse avançar aí de nuvens de gafanhotos destruindo lavouras e prejudicando economias locais, inclusive o abastecimento, pode ser uma referência também a esse cavaleiro segundo alguns escatologistas. Eu particularmente creio. Não sei, não posso afirmar se isso se encaixa perfeitamente para a situação atual, mas eu creio nesta visão escatológica, ok? E agora nós temos o cavaleiro da guerra montado em um cavalo vermelho. Perceba o cenário geopolítico, como a situação está tensa entre principalmente as maiores potências do mundo. E quando eu me refiro a maiores potências, eu não digo somente potências financeiras, porque a Coreia do Norte não é uma potência financeira, mas com certeza é uma das maiores potências bélicas que existem no mundo até o momento. Afinal de contas, aquele pequeno país possui uma grande quantidade de armas nucleares e já demonstraram que não possuem nenhum medo, nenhuma espécie de receio de usar. Então, o cavaleiro da guerra vai provocar a guerra entre as nações ou provocar os rumores de guerra profetizados por Jesus em Mateus, no capítulo 24, onde ele prediz a sua vinda, o que estaria a acontecer antes da sua volta. E detalhe, ele declara que não seria o fim. Então, recapitulando, segundo muitas crenças escatológicas, o primeiro cavaleiro da peste já está passando, que trouxe o Covid-19 para todo o planeta.
O segundo cavaleiro, que é o cavaleiro da fome, está passando com a nuvem de gafanhotos e as pragas, destruindo lavouras e prejudicando ainda mais a economia, que já foi altamente prejudicada por conta da pandemia de Covid-19, ou seja, o primeiro cavaleiro já deu um baque na economia, o segundo veio para também acabar com a economia, e o terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro da guerra, pode aparecer e pode cavalgar entre as nações, provocando aí conflitos desnecessários, e esses conflitos vão abalar ainda mais a economia. Ou seja, esses três cavaleiros passam pela terra, quebram a economia, deixam a população completamente abalada, completamente desestruturada, e aí agora nós temos o quarto cavaleiro. Existe aí uma divergência entre escatologistas sobre o cavalo branco. Muitos acreditam que se trata do próprio Jesus, outros, como eu, acreditam que é uma representação do falso Messias, o anticristo. Então, indo por essa linha escatológica que eu acredito e creio, e muitos de vocês também devem acreditar, dentro dessa teoria, depois da passagem desses três primeiros cavaleiros que desestabilizaram a economia, acabaram com as esperanças da humanidade, o quarto cavaleiro, montado num cavalo branco, cuja Bíblia o descreve em Apocalipse, que veio vencendo para vencer, aparece com a solução para todos os problemas, com uma postura messiânica, oferecendo aí a solução de todos os problemas deixados pelos três cavaleiros anteriores, ou seja, a manifestação do anticristo. Então, dentro desse contexto escatológico, nós podemos dizer que se isso realmente estiver acontecendo, logo após essa praga de gafanhotos, possivelmente teremos aí algum conflito estourando no mundo, né? O cavaleiro da guerra provocando um conflito ou conflitos separados, que já acontecem, inclusive. Mas pode ser algo mais alarmante, assim como foi a pandemia de Covid-19. Queira Deus que não. Enfim, eu não quero convencer ninguém de nada. Isso aqui foi apenas uma análise aqui superficial mesmo, analisando todo o contexto da situação. Não quer dizer que está acontecendo realmente algo profético nesse momento, mas particularmente eu creio que sim. E se não estiver acontecendo, particularmente, acredito que futuramente, muito possivelmente no futuro próximo, estaremos contemplando isso. Deixando claro, mais uma vez, que isso aqui não foi um aprofundamento escatológico, teológico, etc. Eu falei aqui de maneira bem superficial mesmo, apenas para a gente fazer uma reflexão do âmbito bíblico dentro dessa situação, tá? Mas eu quero saber a sua opinião acerca disso. O que você pensa a respeito? Você acha que são profecias do Apocalipse se cumprindo? Você acha que não tem nada a ver? Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, tá bom? Mais uma vez, eu quero reforçar o convite para que você ajude esse canal. Tem duas maneiras de você ajudar esse canal. A primeira é enviando o link de qualquer outro vídeo que você gostar para todos os seus amigos, nas suas redes sociais, no WhatsApp, etc. Ok? Convida eles para vir aqui assistir tanto na página quanto no canal. Vai estar ajudando bastante. Outra forma de você me ajudar é clicando aí em Seja Membro. Com apenas R$2 por mês, você vai me deixar independente dos anunciantes do YouTube. Eu não vou ficar preocupado aqui com tanto de visualização que eu estou fazendo ou não. Eu vou estar sendo patrocinado por vocês mesmos. Não vou ter preocupações com que tipo de conteúdo abordar. Vou estar mais tranquilo para abordar conteúdos de uma maneira mais aberta, mais aprofundada, falando exatamente o que precisa ser dito, passando a informação como precisa ser passada. Então, se R$2 não te fizer falta, você clica aí em Seja Membro e me ajuda todo mês com uma pequena quantia. Você pode ajudar com mais? Claro, se você quiser, tem as opções aí e eu vou ficar muito grato. No mais, eu agradeço a todos pelo carinho, audiência e, acima de tudo, pelo respeito. Fiquem todos com Deus. Shalom.